Fala, loucos do bando. Vamos começar com a nossa série de retrospectiva aí do Corinthians nesse ano de 2023, né? Nem sei se vai dar muita view esses vídeos, né? Porque acho que o corintiano quer esquecer 2023 da melhor forma possível aí, né? Mas vamos fazer só para passar um check-up aí da temporada, né? Vamos começar falando do Paulistão de 2023, né, rapaziada? Que a gente acabou sendo eliminado precocemente até, né? Enfim, e para falar de 23 a gente precisa começar de 22, né? O Vitor Pereira comunicou ao Corinthians que não iria ficar, não teria seu contrato renovado, vazou, acabou indo pro Flamengo, né? Enfim, deu toda aquela polêmica lá do Vitor Pereira traidor, né? Enfim, né? Que até hoje tem várias facetas dessa história, né, rapaziada? Mas a verdade é, né, que quando ele toma essa decisão, né, e o Corinthians nada pôde fazer, o Corinthians tinha muito tempo ainda para planejar 2023, né? Ele toma uma decisão em novembro, porque ainda teria a Copa do Mundo, enfim, né? O futebol brasileiro já deu uma rushada ali no final de 22 para acabar tudo a tempo, ter a Copa do Mundo e depois começar a temporada 2023, né, rapaziada? E antes de terminar o ano, a diretoria do Corinthians, que na altura era o Duílio, né, Roberto de Andrade, Alessandro, eles anunciam o Fernando Lázaro como técnico do Corinthians, né, rapaziada? E para auxiliar ali o Lázaro, trouxeram aquele Luciano Dias, do Taubaté, e trouxeram o Largue, né, que era técnico de time profissional, aí depois foi treinar o Sub-20 do Atlético Mineiro, né? Se você for fazer uma conta básica, né, você saberia que daria errado, né? Você perde uma comissão técnica europeia extremamente experiente, né? Que era a comissão técnica do Vitor Pereira, e você traz caras que não eram qualificados, né? Como o Thiago Largue e o Luciano Dias, e um cara extremamente novo no mundo do futebol, que é o Lázaro, né, rapaziada? Que tava até com o Tite lá com a seleção brasileira pro início da Copa do Mundo do Catar, né, rapaziada? Enfim, mas essa foi a decisão tomada pela diretoria do Corinthians, né? Eu confesso para vocês que não gostei do nome do Lázaro, mas eu fiquei naquela, vamos confiar no trabalho, né, rapaziada? Quais foram os pilares do Fernando Lázaro nesse começo de 2023, né? No ano passado, na mão do Vitor Pereira, o Corinthians jogou a maior parte do tempo no 4-3-3 no Vzinho, né, rapaziada? E durante um determinado ponto do ano, o Vitor Pereira não usava o Roger Guedes porque entendia que ele não ajudava o lado esquerdo do Corinthians na marcação, sendo que ele era um ponta esquerda. E por muitas vezes ele foi pro banco, né? E quando ele era utilizado de camisa 9, enfim, isso deu maior entreveiro, né? Deu até a polêmica ali do Guedes com o Vitor Pereira. Mas pro final do ano, né, quando o Vitor Pereira perde alguns nomes para as pontas, né, como o Mantuan, como o William, ele meio que é visto forçadamente a utilizar o Guedes ali pelo lado esquerdo, né? Então, no final do ano ali, naquele bom final de ano do Corinthians, que a gente quase conquistou a Copa do Brasil, ele fez o Fausto Vera de 9, né? Completava com algum segundo volante, Fausto Vera de 5, né? Completava com algum segundo volante ali, que geralmente era o do Queiroz, mais o meio-campista que era o Renato Augusto, e por muito tempo também foi o Juliano, porque o Renato Augusto estava machucado, e botava um ponta pela direita, às vezes o Gustavo Silva, às vezes o Adson, né? E na esquerda o Guedes, e no comando do ataque o Yuri Alberto. Só que assim, por mais que o Corinthians fosse competitivo no final de 22, a gente quase conquistou a Copa do Brasil, era visível os problemas que o Corinthians tinha pelo lado esquerdo, né? Tanto com o Lucas Piton ali ou o Fábio Santos, na lateral esquerda, a parte defensiva ficava muito sobrecarregada, né? Porque o Guedes não ajudava muito na recomposição, e naquele lado também caía o Renato Augusto, né, rapaziada? Aí, inclusive eu pensei, caramba, mano, pra 23 eu acho que o Corinthians precisa adaptar um sistema do 4-4-2, né? Porque aí você tira o ponta da direita, que nunca foi uma unanimidade, né? Ali aquela ponta da direita, tanto com o Gustavo Silva, tanto com o Adson, tanto com o Mantuan. Aí você bota mais um volante, dá uma protegida pro Renato Augusto, Roger Guedes e até o Yuri Alberto ter mais espaço, né? Eu pensei isso para 2023, né? Eu acho que seria uma ideia acertada. E o Lázaro, ele começa 2023, né? Começa ali o Campeonato Paulista com essa ideia. Ele vem num 4-4-2, né? Com o Roger e o Yuri Alberto. E ele inicia ali com o meio campo mais povoado, né? Utilizando o Renato Augusto pela esquerda, né? O Adson pela direita e dois meio-campistas centralizados, né? O Fausto Vera e o Juliano, dando um pouco mais de
sustentação ali pros atacantes, né? Para eles não precisarem voltar muito. Qual foi o problema disso? Ele não utilizou dois volantes, né? Ele começou com o Rony e começou com o Juliano como segundo volante. Jogou com o Adson de um lado para proteger um pouco mais, Renato Augusto do outro e os dois centralizados, né? O Guedes e o Yuri Alberto, cada um caindo um pouquinho para cada lado. O que aconteceu? O Corinthians ele focou muita qualidade, de fato, no meio-campo, né? O Renato Augusto, o Juliano, o Adson, o Yuri Alberto, o Guedes, né? Era bastante gente ali para poder fazer gol, poder combinar jogadas. Mas a parte defensiva do Corinthians, do meu ponto de vista, sempre ficou muito exposta desde esse início de temporada, cara. Porque por mais que o Juliano tinha bons números de tomadas de bola, né, de interceptação, o Corinthians sofria muito nas partidas porque era basicamente ele e o Rony e o resto dos caras ali na frente não fazendo mais nada, né? E o Corinthians sofreu bastante também, né? Como eu disse, embora produzisse bastante, também tinha esse viés negativo. E outro ponto negativo que teve foi a falta de produção do Yuri Alberto, né? Que depois foi até o final do ano assim, né? Com partidas ruins do Yuri Alberto, né? Mas ele começou muito nesse sistema do Lázaro, que como ficava o Guedes e o Yuri Alberto meio que alinhados na frente, né? O Guedes caiu um pouco pela esquerda e o Yuri Alberto era meio que obrigado a cair um pouco pela direita, né? Até para ter o Juliano subindo, né? Até para ter o Renato Augusto e o Adson fechando, enfim, alguém tinha que fazer o trabalho de ir pra direita, né, rapaziada? Enfim, o Corinthians até que fez um bom início de Campeonato Paulista. Não foi ótimo, até porque teve algumas derrotas bastante ruins, né? Vou até falar aqui os jogos pra vocês que a gente teve, né? Teve algumas derrotas do Corinthians que o Corinthians não jogou nada, né? Mas nos testes mais importantes, né? Que foram os clássicos, o Corinthians sai com 2 empates. Por uma cagada na Vila Belmiro, a gente cede o empate pro Santos, né? Consegue recuperar uma derrota quase certa pro Palmeiras no clássico e consegue vencer quebrando o tabu no Morumbi no primeiro clássico, né, rapaziada? Se você for ver que o Campeonato Paulista ele é muito mensurado, né, pelos clássicos, o Corinthians até que teve um início satisfatório, né, até porque em 2022 o Corinthians tinha vencido poucos clássicos, né? Aliás, não tinha vencido nenhum dos seus rivais aqui da cidade, né, o São Paulo e o Palmeiras, né? Tinha vencido só o Santos, e o Santos, né, nos últimos anos vem indo muito mal, agora combinando com o rebaixamento, né, rapaziada? Enfim, o Corinthians estreia no campeonato perdendo pro Bragantino fora de casa, uma partida terrível. Foi um milagre ter acabado 1-0, tá? O Cássio fez defesas sensacionais nesse jogo. Eu estava presente, foi o meu primeiro jogo fora de casa, né? E, enfim, foi um jogo muito ruim. Muitos jogadores também não puderam estrear nesse primeiro jogo, né? Acho que o Yuri Alberto estava fora, se não me engano, o Renato Augusto estava fora também. Foi um time que não foi a cara do time no decorrer do Paulistão. Mas a parte física do Corinthians muito abaixo da do Bragantino, já era perceptível e visível no primeiro jogo da temporada, né? Depois bate o Água Santa em casa por 3-0, uma partida boa do Corinthians, tranquila. O Água Santa que foi depois destaque do campeonato, né? Chegou na final, perdeu para o Palmeiras, né? Teve ainda o fator de ter eliminado o São Paulo nos mandos do São Paulo, né? Depois o Corinthians empata com a Inter de Limeira fora de casa por 0-0. Volta a vencer o Guarani por 2-1 em casa. Jogo complicado também, o jogo foi difícil, o jogo contra o Guarani não foi tão fácil quanto a gente imaginou, quanto eu imaginei. E aí veio o primeiro grande jogo do Corinthians na temporada, né? E pra mim acho que foi o melhor jogo do primeiro semestre do Corinthians, né? São Paulo 1, Corinthians 2 no Morumbi. Naquela altura o 4-4-2 do Lázaro, ele faz uma adaptação, joga com Rony e Duqueiroz, 2 volantes um pouco mais defensivos, né? E joga com Adson, Renato Augusto, Guedes e o Yuri Alberto. O Corinthians fez uma partida excelente no Morumbi, propositiva, conseguindo marcar certinho a equipe do São Paulo, né? Ganhando na vontade, ganhando na gana, que era uma coisa que o Corinthians estava devendo muito, principalmente nas partidas no Morumbi. E ali eu fiquei esperançoso pro Corinthians, né? O Corinthians ele chega a estar vencendo por 2-0 no primeiro tempo, né? E durante boa parte do jogo consegue segurar com tranquilidade o São Paulo, né? E no segundo tempo, quando sai o Rony, sai o Duqueiroz, que o Lázaro acaba colocando o Juliano ali no meio campo, Paulinho, o Corinthians perde a pegada e o São Paulo acha um gol e ainda quase empata, né? Pra você ver como era uma equipe desequilibrada, né? E naquele momento eu achei que o Lázaro tinha sacado que a resposta era jogar com 2 volantes defensivos e mesmo que você fosse jogar com 2 meias mais ofensivos, mas ter esse equilíbrio, né? Foi uma coisa que o Lázaro em nenhum momento conseguiu acertar, esse equilíbrio do Corinthians na parte defensiva e na parte de criatividade. Ou teve muita criatividade ou ficou muito no encargo do Renato Augusto, que também foi uma tendência pro resto do ano, né, rapaziada?
Depois o Corinthians recebe o Botafogo de Ribeirão Preto e vence por 2-0. Aí mais uma partida terrível do Corinthians, perde pro São Bernardo, que foi sensação no Campeonato Paulista, né, também. Foi eliminado pelo Palmeiras, mas fez um grande jogo contra a Porcada, né, nas semifinais, eu acho, ou quartas, não lembro agora. O São Bernardo que contava com o Barleta, né, que depois chegou ao Corinthians, né. Mas uma partida terrível do Corinthians em São Bernardo, né, saiu pouco também os 2-0. Enfim, depois o Corinthians empata com a Portuguesa 0-0 no Mané Garrincha. Essa partida foi bastante preocupante, né, porque depois de perder para o São Bernardo, onde ficou um gosto muito terrível, né, do jogo, né, o Corinthians jogou muito mal. O Corinthians pegou a Portuguesa, que era o penúltimo, a última, não sei como é que não foi rebaixado no Paulista, né, naquela altura, e jogou muito mal contra a Portuguesa. Não chegou a ter chance de perder o jogo, mas é uma partida muito ruim do Corinthians frente à Portuguesa, né. E aí você tem um clássico contra o Palmeiras, né, o Corinthians abre o placar, começa bastante intenso, tem um dilúvio, né, na Neoquímica Arena naquele jogo. O Corinthians ainda perde algumas chances, algumas oportunidades, né, para poder fazer o 2-0, e o Palmeiras vira em falhas do Corinthians, né. O primeiro gol do Palmeiras para mim é muito como eu posso dizer, é um extrato do que foi o ano do Corinthians. É um time que não morde o Corinthians. O cara do Palmeiras cruza, acho que foi o Veiga, né, sem ninguém marcando ele no meio do campo. O Rony dá uma triscadinha e faz o gol de empate do Palmeiras. E um gol, como o Corinthians tomou diversas vezes do Palmeiras nesses últimos 5, 6 clássicos, pelo menos. Cobrança de falta no primeiro pau. E acho que foi o Rony que fez o gol de cabeça, 1,5 m o cara tem, ganhou do Gil, ganhou do Balbuena, se não me engano. E virou. E aí no finalzinho do vamos porra, né, o Corinthians no tudo ou nada, tomou vários contra-ataques, o Palmeiras poderia ter feito 3-1. O Corinthians consegue fazer o gol com o Gil e empata ainda o jogo, né? Ou seja, aqui, com esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... com esses 10 jogos iniciais, dá pra você ver como é que era a tendência do time do Lázaro e que foi uma realidade pro resto do ano, né? O Corinthians, em algumas vezes, tinha um poder ofensivo grande, ali em nomes como o Guedes, o próprio Renato Augusto, o Juliano com algumas boas partidas, né? Mas tinha um problema defensivo muito grande que começava ali do meio campo, né, rapaziada? Ficou muito escrachado, né? O Corinthians era uma equipe que não mordia, deixava o adversário jogar, e quando o Corinthians pegava um time que era uma equipe de verdade, né, consolidada, com pegada, o Corinthians sofria demais, porque o Corinthians conseguia arrumar alguma coisa quando o jogo tava bagunça, quando os dois times não estavam nem aí, pela qualidade do Corinthians, né? Mas quando pegava uma equipe mais acertada, uma equipe que pensava na parte defensiva, o Corinthians sofria demais, porque em contragolpes, né, a equipe conseguia parar o Corinthians e de quebra ainda conseguia agredir a equipe do Corinthians, né, rapaziada? Enfim, depois o Corinthians mete um 3-0 no Mirassol, placar extremamente mentiroso. O Mirassol, acho que eu alveja o Corinthians pelo menos umas 20 vezes, se eu não me engano. Esse jogo era para ter acabado uns 3-2 pro Corinthians, 4-3, algo assim. 3-0 foi um placar muito mentiroso e, assim, ficou exacerbado, né? Exacerbado esse problema que eu falei do Corinthians aí da parte do equilíbrio, né? Depois o Corinthians empata na Vila Belmiro por 2-2 com o Santos. O Corinthians até que um bom jogo esse jogo aqui, dá uma vacilada com o Balbuena, se não me engano, e cede empate pro Santos. E depois fecha a fase de grupos metendo 3-1 no Santo André, né? E aí, rapaziada, o que acontece? Antes de pegar a equipe do Ituano nas quartas de final, né? O Corinthians tem um jogo na Libertadores, a estreia da Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, lá no Uruguai, né? E o Corinthians, tirando algumas partidas aqui que por opção técnica, né, do Fernando Lázaro, ele deixou o Renato Augusto no banco, poupou para ter um controle de carga. Essa aqui contra o Ituano, na partida decisiva da Neoquímica Arena, né, nas quartas de final. Nesse jogo antes, na Copa Libertadores, o Renato Augusto se machuca. Não sei se vocês lembram aquela lesão do joelho, no menisco, né, que deixou ele fora de combate por vários e vários jogos, né? Ele perdeu acho que uns 15 jogos, se eu não me engano, né? E aí o Corinthians se viu numa situação nova no campeonato, né? Por alguns motivos. Primeiro, nesse meio tempo aqui também, o Lázaro ele faz uma substituição no time, tá? Antes de chegar na partida decisiva contra o Ituano. Muita gente estava pedindo o Fausto Vera, porque ele entrou em alguns jogos indo bem, e a gente teve muita resistência quanto à inclusão do Rony, né, na equipe titular. Mas como eu disse, acho que ficou visível naquele clássico contra o São Paulo no Morumbi, que era fundamental a utilização de 2 volantes, né? Naquela oportunidade foi o Duqueiroz e o Rony. Mas o Fausto vinha entrando bem, ou quando o Rony não jogava, o Fausto jogava, ele começou até que bem em 2023, né? Todo mundo tava pedindo o Fausto Vera de volta na equipe, não sei se vocês lembram.
E aí o Lázaro, ele faz a substituição. E todo mundo pensou que ele ia tirar o Rony e colocar o Fausto Vera, né? Não, ele sacou o Adson, adiantou o Juliano, e aí ficou Fausto Vera e Rony. Juliano na meia direita, onde estava o Adson. Renato Augusto na meia esquerda. E, enfim, e Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Eu achei que foi uma decisão chave nesse começo de temporada. Talvez a entrada do Fausto Vera, eu acho que quem teria que ter ido para o banco era o Juliano naquela altura. Pelo fato do entendimento que eu tenho do Corinthians estar faltando um volante, tá ligado? Embora ele tenha incluído, ele tirou o Adson. O Adson, embora não fosse tão habilidoso quanto o Juliano ou o Renato Augusto, né, em metida de bola e tudo mais, o Adson foi um cara muito importante no Corinthians por ser um dos poucos elementos de velocidade no time, né? Então, começou essa transição, né? O Corinthians nunca se acertou. Eu achei que aquela partida do Morumbi que eu disse lá no começo do campeonato tinha sido uma partida que traria mais respostas, acabou acho que confundindo mais o Lázaro, né? E o Corinthians acabou se perdendo. E aí tem a lesão do Renato Augusto, né? E o escolhido pro Lázaro para esse jogo contra o Ituano foi o Paulinho, cara. O Paulinho, recuperado da lesão, né? Do ano passado, jogou todo o Campeonato Paulista praticamente, né? Foi entrando aos poucos. Ele foi o escolhido para jogar na posição do Renato Augusto. Só que aí que tá. O Lázaro não fez uma adaptação no time, né? Ele manteve o mesmo time no 4-4-2 e colocou o Paulinho de meia esquerda, né? Assim como o Renato Augusto jogava. O Paulinho nunca rendeu ali, né? O Paulinho ele ou é o segundo volante, elemento de surpresa, é um pouco mais avançado, né? Como um meia até, né? Mas pela meia esquerda. E o Corinthians sofreu demais nessa partida contra o Ituano. Acaba levando um gol de fora da área, que até foi falha do Cássio, né? Do Raí Ramos, que depois foi pro São Paulo, lateral direito. E o Corinthians, ele pena para conseguir o empate. Consegue empate, inclusive, com o Paulinho num cruzamento na área. Não lembro quem cruzou, não sei se foi o Fagner. E o Paulinho empata, mas o Corinthians sofre muito aquela partida para poder conseguir eliminar a equipe do Ituano e o jogo vai para os pênaltis, né, rapaziada? Naquele jogo ainda o Adson é sacado, não lembro quem é colocado no lugar dele, mas eu lembro que foi uma decisão equivocada do Lázaro, no meu ponto de vista, porque o Adson tinha sido um dos poucos que tinha jogado bem naquele primeiro tempo, né, rapaziada? Até o início do segundo, né? E o Corinthians é eliminado nos pênaltis de maneira trágica, né, rapaziada? Na Neoquímica Arena. Até então era o maior vexame da Arena até o final do ano, né? Porque teve alguns outros, né? Mas esse aí talvez tenha sido o maior vexame até então, né? Eliminação pro Ituano nos pênaltis. O Corinthians deixa o Campeonato Paulista, onde é o maior campeão, nas quartas de final. E tem mais de um mês, né? Se não me engano, de mais uma pré-temporada até o início do Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, né, rapaziada? Os artilheiros do campeonato foi o Guedes, né? Do Corinthians no campeonato, né? Foi o Guedes com 8 gols, o Yuri fez 4, o Adson fez 3, Paulinho marcou 2, o Gil 1, Fábio Santos 1 e Renato Augusto 1. Aqui, rapaziada, como eu disse, o Paulistão acho que ficou, pelo menos pra mim, ficou marcado pelo novo técnico que chegou no Corinthians, pela estrutura falha que teve o Corinthians desde o seu início de temporada. Então acho que assim, por mais que tivessem vários técnicos, por mais que teve vários técnicos durante o ano, a base estrutural do time nunca ficou acertada desde o início. E você teve 2 pré-temporadas, né? Dois períodos de fixação, onde os jogadores mais tiveram tempo para treinar, e foram bases que depois foram abandonadas ao decorrer do campeonato, e já eram bases falhas, né? Eu acho que outro ponto também... Acho não, né? Outro ponto também que me irritou bastante nesse Campeonato Paulista, no meio tempo que o Corinthians estava crescendo, né? Naquele período o Corinthians vem em São Paulo, ali no começo do Paulistão, nas 7 primeiras rodadas ele estava relativamente bem, começando a estruturar os jogos, né? O Corinthians com bastante oportunidade de gols. O Vitor Pereira acaba indo pro Flamengo e ele acaba perdendo aquela série de jogos, né? Não sei se vocês lembram, que eram finais, né? Supercopa, Recopa, Mundial, Campeonato Carioca. Ele perde acho que uns 5 finais aí e é demitido do Flamengo, né? Mas ele estava em crise já nesse meio tempo. E aí, cara, tem um dos episódios mais nojentos desse elenco do Corinthians que eu acho, que é quando o Juliano vai em podcast, o Roger Guedes vai em podcast, quem mais que vai? O Fagner vai na ESPN, e os caras detonam o Vitor Pereira, até porque o noticiário aqui em São Paulo falava muito mal do VP pela trairagem, e aí é que tá. A gente ficou frustrado com o Vitor Pereira, não é porque ele era um mau técnico, era porque a gente queria que ele continuasse no Corinthians, porque ele estava desempenhando um bom trabalho, né? A gente queria uma continuidade para 23, né? E aí, com o noticiário do Flamengo perdendo todas as competições, dá a entender que o Vitor Pereira é ruim, e aí surgem todos os nossos craques aí dando depoimento, né? Falando que ninguém gostava do estilo de jogo do Vitor Pereira, que foi tudo na base dos jogadores ali que se fecharam para chegar na final da Copa do Brasil.
Enfim, que agora o clima tava leve com o Lázaro, né? Tava um clima agradável, até começaram a piadinha, né, de que o Lázaro era o técnico ar-condicionado, né? Só que no decorrer do tempo a gente viu, e a verdade, era a primeira verdade, né? De que o certo era a manutenção do VP, foi de que assim, será que não teve o poder da amizade, então, depois de toda a frustração que foi o ano todo, porque os jogadores não se fecharam e conseguiram mudar as coisas, né? Porque era balela dos jogadores, os jogadores também foram trair ali, quiseram surfar na onda do VP mal. Enfim, o Fagner dando aquele depoimento lá que ele ficou ofendidinho quando o VP falou que o time faltou ter fome contra o Atlético Goianiense lá na Copa do Brasil, que depois a gente vira em Itaquera, que ele falou que não é bem assim. Mas, cara, quem viu o jogo viu que o Corinthians entrou totalmente vagabundo naquele jogo contra o Goianiense, na partida de ida, assim. Então, assim, e muita gente caiu nessa, tá? De criticar o Vitor Pereira. Deveria criticar, mas por outros motivos, né? Acabaram surfando nessa onda com os jogadores, até pelo mínimo momento do Corinthians ali no começo do Campeonato Paulista, né? Enfim, me pegou muito esse começo de temporada, com essas falas ali de todo mundo ali. Fiquei bastante estressado porque misturaram muitas coisas e eu vi o caráter de muita gente ali depois desse começo, né? Teve até aquele depoimento do Juliano também, né? O coach motivacional, né? O ex-adúltero, né? Falando que sentia que o time ia ser campeão. Enfim, foi embora do Corinthians em 23 e tava completamente errado. Rapaziada, esse é o primeiro vídeo da retrospectiva, já fiquei puto já. Daqui disso aqui pra pior, o Corinthians, depois vocês já sabem, a Várzea que entra, mas aqui foi pra passar uma recapitulação de como foi o Campeonato Paulista do Corinthians, né? Onde é que errou, onde é que se perdeu e qual foram os impactos para essa temporada. Espero que vocês gostem do vídeo aí, se inscrevam no canal e vai Corinthians!